Compare estas duas passagens da Bíblia. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos, capítulo 3, verso 28. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, verso 24. E agora? A salvação é por obras? Ou pela graça? Como pode uma escritura contrariar a outra escritura? Quando o assunto é salvação, muitos usam a carta de Tiago para sustentar a salvação por obras. A impressão que temos é que a carta de Tiago se opõe às cartas de Paulo, e também às outras passagens das Sagradas Escrituras, que afirmam que a salvação é apenas pela fé. Como por exemplo, em Efésios 2, de 8 a 9, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também ao próprio Senhor, em outra passagem do Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, que diz: Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se o Senhor Jesus jamais lança fora quem se achega a Ele, como pode alguém que se achega a ser salvo sem nenhuma obra? Temos o exemplo de um dos malfeitores, que não teve tempo de fazer nenhuma obra, crucificado ao lado do Senhor Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. E agora? Como entender isso? A Bíblia não se contradiz. No Novo Testamento, em seu idioma original, temos as palavras gregas sozo, cuja tradução é salvar, e a palavra soteria, salvação. Ambas as palavras se referem à salvação em vários sentidos. Por exemplo, escapar de perigo em Mateus 8, 25 e Mateus 14, 30, etc. Escapar da escravidão. Epístola de Judas, verso 5. Cura física. Mateus 9, 22, Marcos 10, 52, etc. E também pode ter o sentido de vida eterna em João 4, 22, João 3, 17, Atos 4, 12, etc. Por isso, para saber de que tipo de salvação o texto bíblico está falando, não devemos apenas isolar um versículo sem analisar o contexto. Por exemplo, será que aquelas passagens de Mateus 10, 22 e Mateus 24, 13, que dizem que quem perseverar até o fim será salvo, se referem à vida eterna? Ou se referem a escapar de guerra e de perseguição? Entende? Em alguns versículos, como por exemplo, em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, a palavra sozo, ou salvação, tem o sentido de preservar. Tanto que algumas traduções, ao traduzir este verso, usam será preservada, ao invés de será salva. Agora, analisando o contexto, fica fácil entender. O apóstolo Paulo, em suas cartas, quando diz que apenas a fé em Cristo Jesus é que salva, de maneira nenhuma contradiz a carta de Tiago. Aliás, as duas cartas se complementam. A fé que Paulo fala em suas cartas é a fé que vem de Deus, é a graça de Deus para com o homem. Uma fé que vem do alto, de Deus. Por que está escrito? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. Se todos pecaram como está escrito, não há nenhuma obra que possa nos dar a salvação, a não ser a obra de Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. A carta de Tiago nos conta de coisas e provações desta vida terrena. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência.
Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Isto é, nos fala de uma fé visível, de homem para com o homem. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, verso 18. A carta de Tiago foi escrita para as 12 tribos que andam dispersas. Tiago 1, verso 1. Estes são israelitas que creram no Evangelho da salvação. Estes israelitas foram salvos pela mesma fé que Paulo pregava, e agora Tiago está dando instruções de como eles devem andar. Eu, sendo um homem, só concluo que uma pessoa foi salva ao ver as obras que ela pratica, mas não posso ver o coração. Porém, Deus pode ver o coração e saber se essa fé é genuína. E a fé não depende das obras. Por isso, Tiago é um manual prático para nós cristãos nos portarmos neste mundo. Para nossa vida ser preservada para um bom testemunho, para que a fé que afirmamos ter, seja consumada, e sendo vista pelos homens, o nome de Cristo não seja blasfemado. Compare. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4, verso 2. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, verso 24. Se o homem é justificado pelas obras, mas não diante de Deus, então é justificado diante de quem? Dos homens. Entende? Podemos dizer então que a fé que salva para dar a vida eterna é a fé no Senhor Jesus Cristo. As obras que Tiago prega, apenas mostra esta fé diante dos homens, pois as obras evidenciam a salvação. E Paulo vai confirmar isso quando diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. E o apóstolo ainda completa o versículo 4 dizendo: assim andemos nós também em novidade de vida. Obviamente, é sobre esta novidade de vida que Tiago está tratando no capítulo 2 de sua epístola. Pois Cristo nos salvou e quer que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Também em 2 aos Coríntios 5, 17. Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11, 6. Portanto, a salvação não é prêmio por bom comportamento, e nada do que fazemos poderá comprá-la. Mas as obras são o resultado da nova vida que Deus assim nos deu ao sermos agraciados. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10.